Como a nossa mente e também como o nosso corpo eles reagem quando a gente começa a fazer essa transição para uma alimentação plant-based. Olá, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo, e se tu é novo por aqui, eu sou a Cláudia e aqui a gente compartilha todas as informações que tu precisa saber sobre a nutrição plant-based, assim como sobre saúde, sobre vitalidade e também receitas incríveis direto da nossa Power Kitchen. Estamos no mês de outubro, o mês internacional do vegetarianismo, e eu sempre digo que quando a gente muda para uma alimentação mais natural, eu acho que 90% das pessoas muda para o vegetarianismo. E comigo foi assim, quando eu parei de comer carne de outros animais, eu continuei comendo por um período ovos e laticínio. E foram mais ou menos uns 9 meses até que eu resolvi fazer a transição completa para o plant-based. E eu sempre digo que foi mais ou menos o período de uma gestação, né? Foi realmente um período onde, quando eu mudei a minha alimentação para o vegetarianismo, eu consegui aproveitar durante esses meses para conhecer o meu corpo de uma forma melhor, para realmente começar a ter mais contato com o alimento, a ter mais entusiasmo com determinados alimentos, a comer alimentos diferentes também. E foi um tempo em que eu comecei a prestar mais atenção aos sinais que o meu corpo dava e que ele já dava e talvez eu não prestasse tanta atenção antes. E realmente foi um período de transformação, até que eu me senti pronta para dar esse passo a mais e realmente transformar a minha alimentação para uma alimentação plant-based. Parar de consumir a carne de outros animais já é um sinal lindo que a gente dá para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa alimentação, e também é um dos sinais mais bonitos, uma das demonstrações mais bonitas que a gente pode fazer de amor pelos animais e também pela natureza. Mas e como que a gente pode fazer para realmente parar com os produtos advindos de animais, sejam eles ovos, sejam eles laticínios? Eu preciso dizer que quando eu parei de comer carne, eu comecei a comer muito mais ovos. Eu comia muitos ovos. Meu café da manhã eram normalmente ovos com frutas ou com alguma outra coisa, porque eu achava que eu precisava suprir a falta da carne de alguma forma, e era a forma que eu achava que no momento eu tinha de conhecimento de que era essa forma que eu precisaria fazer. Eu sei que eu comia tantos ovos, tanto no café da manhã quanto no almoço, às vezes na janta também, que a minha mãe, ela ria e ela dizia: ou vocês vão virar lagarto ou vocês vão começar a voar. Porque realmente é uma quantidade muito grande. Antes, a minha visão era de que se eu pegasse ovos de galinhas felizes ou de vacas, né, queijos coloniais de vacas criadas soltas, eu talvez não estaria fazendo nenhum mal a elas, né? Seria uma atitude legal da minha parte. Até que eu comecei a ver que isso também não era bem assim. Mas isso a gente vai deixar para um assunto de um próximo vídeo, né? Acho melhor. Vamos focar no que a gente pode fazer. Fazer a transição para uma alimentação, para uma nutrição plant-based, substituindo então os laticínios e os ovos, foi para mim um grande desafio. Eu tive que mudar na minha cabeça praticamente todos os ensinamentos e os conhecimentos que eu tinha sobre nutrição e começar a ir em busca de novos conhecimentos, novas opções, novas teorias, novos dados científicos para realmente fazer sentido e fazer da melhor forma essa transição, tanto para o meu corpo, para minha mente, como para minha saúde. E hoje eu percebo definitivamente que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Foi o melhor investimento em relação a tempo, em conhecimento, a descobertas que eu poderia ter feito em relação à minha própria saúde. E tudo isso que eu investi em relação a essa mudança, o meu corpo hoje retorna de formas 1000. Meu corpo começou a retornar toda essa mudança, toda essa transformação de uma forma fantástica. E definitivamente eu comecei a ver todas essas mudanças na minha aparência física, na minha saúde, na minha disposição, na minha energia e também para minha mentalidade, para minha mente. Então vamos falar um pouco sobre como a nossa mente e também como o nosso corpo eles reagem quando a gente começa a fazer essa transição para uma alimentação plant-based, quando a gente começa a substituir determinados alimentos e começa a tornar a nossa alimentação ainda mais saudável. Consumo de alimentos de origem animal aumenta o cortisol, chamado hormônio do estresse, mesmo horas após o consumo. Quanto mais se come produtos de origem animal, incluindo leite e ovos, ao longo do dia, maior o cortisol no corpo, o que auxilia no aumento de peso, nos índices de triglicerídeos, colesterol e também demais desequilíbrios. Quem tem altos níveis de um componente tóxico chamado óxido de trimetilamina, TMAO, na corrente sanguínea, tem grandes chances de ter ataques cardíacos. A colina presente em ovos pode ser transformada pelas bactérias do intestino em TMAO,
Assim como a carnitina da carne aumenta os níveis desse componente no sangue. Quem não consome tais alimentos ou quem consome vez ou outra tem baixos ou inexistentes níveis desse tóxico no sangue. Apenas 10% do nosso DNA é humano, o restante está no nosso microbioma. Nosso microbioma ou microbiota serve como um filtro para nossa maior exposição ambiental. O que comemos? Tecnicamente falando, comida é um objeto estranho que colocamos para dentro do organismo e a nossa flora intestinal influencia como esse alimento será digerido. A absorção e o metabolismo dos nutrientes acontece através desse filtro de bactérias. Quando comemos alimentos de origem animal, podemos aumentar o crescimento dessa bactéria na nossa flora intestinal que converte a colina e a carnitina em TMA, trimetilamina, que pode ser oxidada em TMAO e causar estragos nas nossas artérias, aumentando o risco de ataques, derrames e morte. Essas metilaminas podem formar nitrosaminas, que têm atividades carcinogênicas. Então, onde a colina é encontrada na dieta? Em carnes, ovos, laticínios e grãos refinados. Altos níveis de TMAO no sangue mostram uma chance 3 vezes maior de desenvolvimento de câncer. O que comemos de origem animal entra em desbiose, em desequilíbrio, alimentando as bactérias ruins que contribuem para doenças. Já o que comemos de legumes, vegetais, frutas, entra em simbiose, em harmonia com o nosso microbioma, alimentando a nossa flora intestinal. O que comemos pode mudar as bactérias do nosso intestino, seja para bem ou não. E essa interferência é que pode estimular a saúde do nosso microbioma. Alimentos que aumentam a desbiose e o desequilíbrio no nosso corpo aumentam também o TMAO, que leva também a outras doenças crônicas como hipertensão e diabetes. O lado bom, independente do quanto se come errado, quando iniciamos uma boa alimentação com muitas fibras, que são o principal alimento para as bactérias boas, as bactérias ruins começam a morrer por falta de alimento. Por tu já ser vegetariano, eu sei que a parte mais desafiadora tu já passou, que foi a de parar de comer carne de outros animais. Mas eu sei que também pode ser que tenha alguns fatos que estejam te detendo para fazer uma mudança de vida para uma vida 100% plant-based, 100% vegan. E eu separei algumas das dúvidas mais recorrentes dos nossos alunos do Reset 12, que é o nosso programa de mentoria. E a gente vai falar um pouco sobre elas aqui, onde a gente realmente vai ver que tudo que o nosso corpo precisa, a gente consegue em uma alimentação 100% plant-based, 100% vegana. Então vamos lá. É comumente pensado que aqueles que comem dietas plant-based podem ser mais propensos à deficiência de ferro, mas acontece que eles não têm mais probabilidades de sofrer de anemia por deficiência de ferro do que qualquer outra pessoa. Isso pode ser porque não apenas aqueles que comem dietas sem carne tendem a obter mais fibras, magnésio e vitaminas como A, C e E, mas também obtêm mais ferro. A fonte mais saudável de ferro parece ser o ferro não M, encontrado naturalmente em abundância em grãos integrais, feijões, ervilhas, folhas verdes escuras, nozes e sementes. Ômega 3 desempenha um papel importante na função celular e na manutenção da saúde do coração, do cérebro, dos rins, dos olhos e da pele. Está disponível uma ampla variedade de alimentos vegetais, e as fontes incluem nozes, sementes de linhaça, sementes de chia, algas marinhas. Outros vegetais de folhas verdes e feijão também contêm pequenas quantidades. A maioria das pessoas que seguem dietas plant-based não tem problemas em obter ômega 3 suficientes em suas dietas. Um estudo descobriu que as pessoas que seguem dietas veganas, em média, ingerem quantidades acima das recomendadas para gorduras ômega 3. E embora os suplementos de óleo de peixe tenham sido apontados como uma cura para tudo, desde problemas cardíacos até artrite, pesquisas atuais mostram que pode não haver nenhum benefício em tomar o suplemento. De acordo com uma revisão que combinou dados de 20 estudos, o uso de suplementos de ômega 3 por um período de 2 anos não teve efeito sobre morte relacionada a coração, ataque cardíaco ou derrame. Outro estudo não mostrou nenhuma ligação entre os suplementos de óleo de peixe e a prevenção ou a melhora da demência. Proteína não é algo que se encontra na carne unicamente. Assim como a nossa carne do corpo humano também naturalmente contém proteína da nossa alimentação, o mesmo ocorre com a carne de outros animais. É simplesmente o resultado do que os animais comem. Vacas, por exemplo, são animais herbívoros. A proteína da alimentação delas vem do pasto que comem. Assim como na carne, o leite que a vaca produz possui proteína de igual forma que o leite materno também possui. Afinal, é um nutriente essencial para o desenvolvimento de uma nova vida, de um bebê ou de um terneiro. Aqui não tem mistério, o segredo é o alimento que comemos que sintetiza a proteína necessária.
Os com maior concentração de proteína por caloria são lentilhas e demais feijões, tofu, grãos integrais, mas também nozes e legumes e, em proporções menores, frutas. Ou seja, todos os alimentos de origem vegetal contêm proteína. Com o cálcio é a mesma questão como com os demais nutrientes. Eles apenas estão em produtos de origem animal por conta da alimentação dos animais. Os animais não são produtores de cálcio. Podemos simplesmente encurtar o caminho e comermos tudo o que precisamos para termos esses nutrientes de forma limpa e sem componentes inflamatórios. Em um senso comum, acreditamos que o leite protege os ossos e cartilagens, porém reais estudos mostram o contrário. Populações com maior consumo de leite têm também maior incidência de osteoporose. O leite não protege, mas sim destrói os ossos. As maiores fontes em uma alimentação plant-based de cálcio são folhas verdes, como couve, brócolis, rúcula, além de feijões, sementes, nozes e também o tofu. Como a gente pode perceber, todos os alimentos vegetais são fontes de todos os nutrientes que nosso corpo precisa para um ótimo desempenho. Agora que a gente já conseguiu ter em mente que quando paramos com todos os produtos de origem animal, nosso corpo não só trabalha melhor, sem riscos de alto colesterol, inflamações e dores, mas também é uma incrível oportunidade que damos ao nosso planeta de se recuperar de uma certa forma. E eu acho importante a gente também sempre lembrar que tudo é um processo, que tudo é um aprendizado e que as coisas elas não precisam ser de um dia para o outro. O que eu realmente te indico é tu pensar como é a tua personalidade. Se tu é uma pessoa que gosta de fazer mudanças de um dia para o outro ou se as mudanças para ti precisam ser mais gradativas, um passo de cada vez. E tá tudo bem com isso, não tem certo ou errado. Cada um precisa fazer da forma como acha que é mais saudável, tanto para o corpo quanto para a mente. Acho que os pontos mais importantes, principalmente quando a gente resolve fazer uma nova transição alimentar, é a gente ter gentileza conosco, a gente respeitar o nosso tempo e também apreciar os nossos avanços. Ter uma alimentação muito legal durante a semana e às vezes permitir que uma pizza com os amigos faça parte também desse equilíbrio, tá tudo bem, tá tudo ok. O legal é realmente a gente ter em mente que a gente está tendo avanços e que a gente está realmente usando as nossas refeições para que elas sejam a chave para nutrir cada vez mais o nosso corpo, porque afinal é isso que o alimento é. O alimento ele precisa ser o combustível para o nosso corpo para permitir que a gente viva a vida que a gente quer, para que o alimento ele realmente seja o combustível, para que ele nos dê aquela energia, para que ele nos dê a disposição e para que ele nos possibilite usar o nosso corpo, que é o nosso meio de transporte, que é a nossa casa, da melhor forma. Então, vamos pensar na refeição como dessa forma. Eu sei que muitas vezes a gente usa as refeições também como uma forma de confraternização, como uma forma de descarregar energias, mas conforme a gente vai prestando atenção nos sinais que o nosso corpo dá, isso se torna cada vez mais claro e isso é o mais legal. Então eu te convido realmente a pensar dessa forma, a ir com calma, a ir com paciência, mas dá um passo de cada vez. E eu tenho certeza que isso vai ser uma jornada incrível e duradoura. A minha missão aqui é definitivamente ajudar para que todos nós consigamos ter uma alimentação e uma vida também cada vez mais integral, com cada vez mais saúde e cada vez mais cor nos nossos pratos e mais vida nos nossos pratos também. E que a gente realmente consiga ter e vivenciar isso de que cada vez, a cada ano, a cada dia a gente tenha cada vez mais saúde, que a gente tenha cada vez mais energia, que a gente tenha cada vez mais vitalidade e disponibilidade também física de ir atrás dos nossos sonhos. E é muito legal compartilhar contigo dessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo.